Olá, bom dia. Bom dia a todos que estão aqui conosco, você que já chegou, e bom dia àquelas que vão chegar e vão estar entrando também para participar conosco aqui na nossa escola do Mestre para Mães. Bem-vindas, meninas. Que bom que você está aqui com a gente hoje. E hoje eu quero dar as boas-vindas e também já dar uma notícia para vocês, que legal, vocês já viram aí, que nós vamos ter uma convidada especial, que já está aqui conosco já já. Nós vamos passar a palavra para Flávia Brida, mas antes, quero aqui dar para vocês alguns avisos, tá bom? Para depois, então, apresentar a Flávia. Aqui nós, então, somos a Escola do Mestre para Mães, nós temos nossos encontros semanais, às terças-feiras aqui pelo Zoom. Também temos nosso grupo no WhatsApp, onde interagimos e ali compartilhamos materiais, divulgamos eventos e também os nossos encontros semanais pelo Zoom. O que é a Escola do Mestre para Mães? A Escola do Mestre para Mães é um grupo de apoio, de estudo sobre a vida e a didática do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós queremos ser mães, né? Mães à imagem de Cristo. Temos nosso estudo individual, você tem acesso a ele pelo familiarizando.com. Nós estamos agora no volume 2, tá? Você pode acessar o familiarizando.com e lá, familiarizando.org, perdão, e você pode então lá ter acesso aos materiais gratuitos para baixar e também o nosso guia de estudo, tá? Você também consegue entrar no nosso grupo de apoio também entrando no familiarizando.org. Todas as terças-feiras, como eu disse, nós temos esse encontro aqui pelo Zoom, das 5 às 6:30 da manhã. Hoje nós temos um encontro especial, onde nós teremos o bate-papo após aí, esse momento especial com a Flávia Brida, que é a nossa convidada de hoje, tá bom? Nós estudamos o capítulo 12 do livro Desejado de Todas as Nações, tá certo? E nós, então, estamos no estudo número 17, ok? Nosso estudo é gravado, tá certo? Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, você também pode me colocar no chat, pode se manifestar também, levantando a sua mãozinha aí, tá bom? Preferência, coloque seu comentário por escrito, e caso precise fazer algum corte, tá? Você pode também se expressar. Então, lembrando a vocês que temos nosso encontro especial, e eu quero, então, antes de apresentar a Flávia, fazer aqui uma oração com vocês, para então apresentar a nossa convidada, tá bom? Então, agora eu quero convidar todas para que orem junto comigo. Vamos orar? Querido Deus, queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concede, pela oportunidade de estarmos reunidas aqui, Senhor, entre amigas, irmãs. Senhor, muito obrigada porque o Senhor nos dá a vida, obrigada pela nossa família e por todas as coisas. Pedimos agora que o Senhor nos dirija através do teu Santo Espírito, que o Senhor seja com a Flávia, que o Senhor seja com cada uma que está entrando também. Por favor, que o Senhor abençoe a vida das famílias aqui representadas, das que estão acompanhando neste momento, mas também aquelas que estarão acompanhando futuramente. Nós te agradecemos e entregamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então, agora eu quero apresentar, finalmente, a nossa querida Flávia Brida. A Flávia, eu já posso até adiantar, uma pessoa que tem acompanhado o trabalho dela, né? Eu vou dizer qual que é, né, esse trabalho maravilhoso, tá bom? Então, para ampliar o nosso estudo sobre jejum, nós temos aqui a Flávia. A Flávia, ela é esposa do educador físico Rodrigo, ela é mãe do Gustavo, de 15 anos, do Miguel, de 8, e da Gabriela, de 6 aninhos. A Flávia é culinarista, consultora de saúde, estudante de nutrição básica e gastronomia plant-based. Olha que legal. Já trabalha há 7 anos em projetos de saúde, programas de detox. Ela é fundadora do canal, né, do Naturalmente. Tem também o Naturalmente Kids, né, o qual os meus filhos já participaram. É muito legal mesmo, um projeto maravilhoso. É um projeto que inclui publicações em redes sociais, cursos e programas detox, de emagrecimento, transição para o vegetarianismo, programa para crianças,
para famílias com orientação, tá? Sobre dieta vegetariana e prática nos 8 remédios naturais. Então, nessa palestra, nós abordaremos aí os tópicos sobre definição de jejum, tipos de jejum, quando fazer jejum, intemperança, controle do apetite, jejum como remédio para doenças, jejum intermitente, o verdadeiro jejum. E após a palestra da Flávia, nós teremos aí espaço para perguntas. Tá bom? Então participe conosco. Qualquer dúvida e pergunta você já pode deixar no chat que nós estaremos colocando depois. Flávia, muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui conosco. É uma alegria ter você aqui, tá bom? Agora é com você. Muito obrigada, Cris, né? Um bom dia a todos que estão aí, estarão aqui conosco, nos acompanhando aqui ao vivo, e também aqueles, né, que posteriormente assistirão, né? Eu agradeço desde já o projeto de vocês, tem sido uma bênção também para, né, abençoando aí muitas famílias, principalmente famílias educadoras, né? E naturalmente está sempre aberto para vocês, né? Convido vocês para já conhecer o nosso trabalho também, né? Envolver os seus filhos, né? Nesse projeto também de saúde, de culinária, né? E dentro do Naturalmente, como a Cris falou, nós temos o Naturalmente Kids, né? Então, tem muito a ver com o projeto de vocês, né? Então, as crianças de vocês que quiserem participar, é só nos procurar e serão muito bem-vindos aí, receitinhas saudáveis aí com a participação dos filhos, da família, né? O Naturalmente, Cris, acabou assim, né? Abrangendo toda a família, né? A gente começou com culinária, né? E aos poucos a gente criou Naturalmente Kids, né? Que era um projeto só para o mês de outubro, né? Mas a gente viu várias crianças aí participando e tem sido uma bênção também. E aí tem o Naturalmente Receitas, né? E tem o Naturalmente Saudável, e no final vou falar algo, uma novidade para vocês, mas no final eu conto, né? E hoje estaremos aqui falando então sobre jejum, né? Vocês estudaram o capítulo 12 do Desejado, né? Semana passada, pelo que a Marili me falou, vocês estiveram estudando sobre jejum. Nós não iremos entrar, né, muito a fundo nesse capítulo, né, no estudo de vocês, porque vocês já fizeram esse estudo, né? Mas a gente vai abordar o jejum tomando como exemplo a tentação de Jesus no deserto, né? Então hoje vamos nos concentrar no exemplo de Jesus e como o jejum é uma ferramenta espiritual que nos leva em mais contato com Deus, né? E o jejum é mencionado diversas vezes na Bíblia. Eu vou compartilhar com vocês aqui uns slides, só um minutinho, para o nosso estudo. Isso. Vamos falar sobre o verdadeiro jejum. Qual é o verdadeiro jejum? Então, como vocês estudaram, né? Está baseado na Bíblia, o exemplo de Cristo, em Lucas 4:2, que diz: E naqueles dias não comeu coisa alguma. No Desejado de Todas as Nações, capítulo 12, diz que Jesus foi para o deserto para estar sozinho, a fim de considerar sua missão e obra, por jejum e oração. Se devia fortalecer para a sangrenta vereda que lhe cumpria trilhar. Esse é o estudo que vocês fizeram na semana passada, né? E para complementar, eu trouxe aqui um texto do Conselho sobre Regime Alimentar, capítulo 10, que fala um pouco sobre essa história, que diz que o Éden foi o apetite o terreno da primeira grande tentação. Exatamente onde começar a ruína, deveria começar a obra de nossa redenção. Como pela condescendência com o apetite cair Adão, assim pela negação do mesmo devia Cristo vencer. Nós sabemos que a primeira tentação, lá no Éden, com um par santo e perfeito, veio no aspecto
da comida, vamos colocar assim, do apetite, né? E vemos também na Bíblia o exemplo, me recordo agora de Daniel, que também foi tentado também, né, na questão do apetite e fez a sua escolha, né, e foi vencedor pelo poder de Cristo, né? E Cristo nos deixou então um exemplo de negação da condescendência também com o apetite, e foi vencedor. E a gente vai ver como ele obteve essa vitória, né? A gente sabe que é somente pelo poder de Deus. E do tempo de Adão ao de Cristo, a condescendência própria havia aumentado o poder dos apetites e paixões, tendo eles domínio quase ilimitado. E será que é indiferente hoje? Olha só, isso do tempo de Adão ao de Cristo. O que havia acontecido? Até grifei aqui, os homens se haviam aviltado, que quer dizer, os homens se haviam rebaixado e ficado doentes. Será que temos um cenário diferente hoje? Continuando a leitura do Conselho sobre Regime Alimentar, diz, sendo-lhes de si mesmo impossível vencer. Por que se tornou impossível vencer? Porque os homens haviam se rebaixado moralmente, fisicamente, os apetites e paixões estavam dominando a sua mente. Mas Cristo venceu em favor do homem pela resistência à severíssima prova. Exercitou, por amor de nós, um autodomínio mais forte que a fome, mais forte que a morte. Isso é muito forte, né? E diz que nessa primeira vitória estavam envolvidos outros resultados que entram em todos os nossos conflitos com o poder das trevas. Olha que exemplo que Cristo deixou em nosso favor. Ele foi tentado pela questão do apetite. Nós também somos tentados nas questões de apetites e paixões. Mas aqui o que estava em jogo não é a questão da comida, não é só a questão do apetite. Diz que estavam envolvidos outros resultados que entram em todos os nossos conflitos com o poder das trevas. É uma luta espiritual. Eu tenho trabalhado com pessoas ao longo desses anos, né? E ajudo muitas pessoas na questão de saúde. As pessoas estão em busca de saúde, né? E umas querem por questão de emagrecimento, outras querem por questões de saúde mesmo, né? Porque o corpo está inflamado, aí vem as dores, né? E os resultados aí da doença na vida das pessoas, né? O mundo hoje está doente. Mas eu sempre costumo colocar que é uma questão espiritual, né? Quando a pessoa entende que nós somos tentados na questão do apetite, de que quando eu não consigo deixar determinadas coisas que eu preciso deixar para o meu próprio bem, quando o meu eu está falando acima do meu apetite, é uma questão espiritual. Por muito tempo, há uns 10 anos atrás, né, eu tive muita dificuldade em mudar a minha alimentação. Meu marido, desde foi criado numa família adventista, né, numa família que era vegetariana, que tinha os altos e baixos ali, mas ele tinha já essa questão da alimentação, da saúde, já inserido no seu contexto familiar, e eu vim de um contexto totalmente diferente, né? E foi uma luta para mim deixar algumas coisas que eu precisava deixar, por questões de saúde também. Mas eu só entendi quando uma amiga minha, nutricionista, com quem eu aprendi muitas coisas, que é a Eulina Santos, ela me falava, Flávia, é uma questão espiritual, você tem que lutar com Deus. Não é questão de deixar de comer isso ou aquilo. Tem outros conflitos envolvidos nisso. E somente quando eu entendi que é uma questão espiritual e que eu precisava lutar e vencer aquilo com Cristo, não por mim mesma, somente assim eu consegui. Não pelo meu poder, mas pelo poder de Cristo. E eu tenho visto muitas lutas com pessoas nessa questão também do apetite, na questão
das dificuldades que as pessoas têm e como isso reflete na vida física e na vida mental e na vida espiritual das pessoas. Até estou lembrando agora de uns 4 meses atrás, eu estava num programa de detox acompanhando umas mulheres, todas para emagrecimento, mulheres com obesidade mesmo, sabe? E uma pessoa me ligou, foi perto da época do Natal ali, uma pessoa me ligou chorando. E aquilo me impactou muito, porque eu vi a luta dessa pessoa como a minha luta também no passado. E ela me ligou chorando, dizendo: Flávia, acabei de receber um monte de parente aqui em casa e eles trouxeram isso, aquilo, e eu estou certinha, eu não quero sair, eu tenho sentido melhora, eu preciso. E o que eu faço? Eu posso comer? E aí eu conversei bastante com ela, levei uns 20 minutos no telefone com ela e deixei a decisão por conta dela. Mas enquanto ela não. E eu passei para ela exatamente o que essa amiga me ajudou, passando para ela que aquilo ali, aquela luta, era uma luta espiritual, não era uma luta de apetite, não era uma questão do comer, tinham outras coisas envolvidas. E no outro dia, eu orei com ela, né? E falei que estaria em oração por ela, mas que era uma luta com ela, né, entre ela e Deus, e que ela só ia ser vencedora com o poder de Cristo, né? No outro dia ela me ligou, né, falando o resultado disso. Ela falou: eu não estava entendendo de que essa luta pela qual eu estou passando, né, essa questão da transição de mudança de estilo de vida, de saúde, de alimentação, ela falou: eu não entendia, eu achava que era questão de comer, que era uma luta espiritual. E quando a gente vê que Cristo, aqui na questão do deserto da tentação, foi uma prova severa que ele exercitou esse autodomínio, mas porque tinham outras coisas envolvidas, outros resultados, a gente vê que realmente a gente está diante de um grande conflito e que a gente não vence esse conflito, quer seja ele do apetite, das paixões, de outras questões que cada um tem as suas dificuldades, né? A gente estou dando exemplo aqui da questão de alimentação, né? De apetite, mas é muito amplo isso. Quando a gente entende que os resultados têm conflitos eternos, têm resultados eternos, esse conflito tem resultado eterno, a nossa visão vai mudar e eu vou lutar com Cristo pelo seu poder para que a vontade dele se cumpra na nossa vida. E vamos falar então um pouco mais agora sobre a parte técnica, vamos colocar assim, prática do jejum. O que é um jejum? Se você for no dicionário, você vai ver que jejum é abstinência parcial ou total de alimentos, por um determinado período de tempo que a gente vai conversar sobre isso. Então, nem sempre jejum é você abster-se totalmente. A gente vê na Bíblia também exemplo de pessoas, homens, que fizeram um jejum parcial, e a gente fala sobre isso mais para frente. Jejum também, como algumas pessoas usam de maneira bem comum, é um estado daquele que não se alimenta desde o dia anterior. Exemplo, quando você vai fazer um exame, você precisa estar em jejum. Então, aqui, definição, então, de jejum. Mas nós temos 2 tipos de jejum. Nós temos o jejum terapêutico, que é aquele que eu trabalho, embora indiretamente trabalhe o segundo também, mas em programas de saúde a gente trabalha muito com o jejum terapêutico. E o que é o jejum terapêutico? É um período de abstinência alimentar, né, por um período. Na maioria das vezes, esse tipo de jejum terapêutico, ele é realizado por um objetivo. Ele é uma ferramenta para desintoxicação, para revitalização da saúde, né, melhora da saúde, do bem-estar, né? Então, são vários objetivos pelos quais as pessoas entram e escolhem passar por um tipo de jejum, por um tipo de detox, vamos colocar assim, né? Então, tem objetivo terapêutico.
E temos o segundo jejum, que é esse no qual a gente vai mais concentrar aqui, que é o jejum espiritual. Como o próprio nome diz, né, são aqueles feitos com finalidades espirituais. Você vai se abster de alimento parcialmente ou totalmente, mas com um objetivo maior, que é de ter maior clareza, maior lucidez, porque o nosso cérebro vai ter mais energia para refletir nas coisas espirituais. O nosso sangue não estará todo concentrado para digestão. Então, quando eu me abstenho do alimento, né, o, o meu cérebro fica realmente mais lúcido, a gente tem mais clareza para questões espirituais, tá? Então, esse é o outro tipo de jejum. Embora, né, a gente trabalhe também a questão do jejum terapêutico, sempre focando também na questão de saúde, mesmo assim, a gente entende que isso tem um objetivo também espiritual, tá? Agora, os benefícios do jejum, eles vão muito além de aspectos espirituais e físicos. E eles precisam ser redescobertos por nós, pelo povo de Deus, especialmente nos últimos dias da história dessa terra. Hoje, se ouve muito em jejum, a gente ouve falar em jejum espiritual com um desejo de reavivamento, né? Ou ainda um jejum onde as pessoas precisam fazer um jejum no contexto de aflição, de angústia, né? E precisa de uma resposta de Deus, né? Agora, outros não sentem, algumas pessoas não sentem a necessidade de fazer um jejum, porque consideram aí um, um costume adequado, antiquado, desculpa, né? Ou uma manobra de obter uma graça, um favor de Deus, né? Existem ainda aqueles que recuam diante de um jejum por causa do uso incorreto que se faz dessa ferramenta, porque muitos usam o jejum como uma forma, uma prova de espiritualidade, quando na verdade não é, né? Então, nós precisamos redescobrir o objetivo do jejum, e especialmente nos últimos dias da história dessa terra, nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos nos fortalecer, usar o jejum e oração como uma ferramenta para nos preparar para os acontecimentos que virão, né? Nós sabemos que Jesus usou, né, o jejum, esteve em contato com o Pai, porque ele estava desejoso de se preparar para a sua missão, para as guerras espirituais que iriam ser travadas. E nós hoje também temos as nossas guerras espirituais. E nós precisamos nos preparar cada vez mais para os dias difíceis que virão, que nós saberemos que virão. E o jejum é uma ferramenta de conexão, de abnegação, de estar mais conectados ao Senhor para o propósito que Ele quer nos usar para esses últimos dias, né? Gostaria de ler com vocês 1 Coríntios 6, 19 e 20, que diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Agora, quando jejuar? Quanto que eu preciso jejuar? Será que precisamos mesmo fazer isso nos dias atuais? Vamos ver aqui. O jejum, ele é uma grande ferramenta de saúde. E Testemunho para a Igreja, capítulo 7, página 134, diz que alguns há que seriam mais beneficiados pela abstinência de alimento por 1 ou 2 dias cada semana do que por qualquer quantidade de tratamento ou conselho médico. Jejuar um dia por semana
ser-lhes-ia de incalculável benefício. O jejum ele traz muitos benefícios na questão de saúde, sim. Né? A gente dá um descanso quando a gente faz um programa de detox, por exemplo, né? A gente passa por um período de jejum, seja por abstinência total de alimento, ou jejum de água e chás, ou de suco, tem vários tipos de jejum e de detox. E isso realmente traz benefícios para o nosso corpo, fisicamente, fisiologicamente falando. Por quê? Porque quando a gente deixa de dar o alimento para o nosso corpo não vai gastar a sua energia com o alimento. Então, ele vai descansar por um período. Nosso estômago precisa de descansos. Por isso que Deus deixou como luz para nós a questão da saúde, questão de orar. E um jejum é uma ferramenta importante, tanto que nesse testemunho para a igreja diz que essa abstinência de alimento pode ser de incalculável benefício do que qualquer tratamento, quantidade de tratamento. Muitas vezes um corpo precisa descansar. Quando nós estamos doentes ou quando nossos filhos ficam doentes, ele fica com vontade de comer? Não. Melhor coisa para quem está doente é o jejum, porque o nosso corpo descansa, se revigora, né? E várias coisas acontecem enquanto nós estamos jejuando. Eu gosto muito de falar sobre jejum, não é um assunto da palestra de hoje, né? Mas nos meus programas a gente trabalha muito a questão do jejum intermitente, o verdadeiro jejum intermitente, não como o mundo tem feito hoje, né? E da autofagia, o que acontece quando eu deixo de dar o alimento para o corpo, né? O que acontece com nossas células, né? Muito interessante, mas não é o tópico de hoje, né? Mas eu quero dizer que o jejum é sim uma ferramenta de saúde, mas ela não é o foco. O foco não é físico, o foco é mais abrangente do que a gente imagina. O jejum, o verdadeiro jejum, ele é uma ferramenta usada por Deus, né, para auxílio divino, né? Então, quando nós podemos fazer jejum? Quando é necessário o jejum? A gente vê vários exemplos na Bíblia. Nós vemos que a jejum é uma ferramenta de preparo para o estudo das Escrituras. Ellen White, ela cita diversas vezes, né, principalmente no livro Conselho sobre Regime Alimentar, a gente vê isso também, a prática de concílios de investigação da Bíblia, da Palavra de Deus, onde eles jejuavam a fim de que eles estivessem mais habilitados para conhecer a verdade. Então, o jejum é uma ferramenta de auxílio divino para o estudo das Escrituras. Sim, porque a gente tira o nosso foco do comer, da digestão, o nosso corpo descansa, fica com a mente mais clara para entender a palavra de Deus. O jejum também, ele é necessário quando nós precisamos de algum auxílio divino especial. Nesse caso, o jejum é como forma de pedir sabedoria, somente a Deus, somente aquele que pode nos comunicar sabedoria. Então, é muito comum a gente ver jejum como uma ferramenta para nos aproximar de Deus, para entendermos a vontade de Deus, quer seja para uma mudança de vida, para uma mudança de cidade, mudança para o campo, para uma resposta de saúde, para uma resposta onde você está indagando se aquilo realmente é da vontade de Deus. Então, ele é necessário também nessas questões. E importante, jejum, mas aliada à oração. Não existe jejum sem oração quando o foco é espiritual. Tem que estar conectado jejum e oração. Agora, como jejuar? Essa é uma pergunta muito comum que as pessoas fazem, né?
E eu vou responder para vocês à luz da palavra de Deus, à luz do espírito de profecia, não a Flávia falando, né? Como nós devíamos jejuar. Tem diversos tipos de jejum e a gente vai ver todo ele baseado no livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Não sou eu que estou dando exemplo, né? A própria luz que Deus nos deixou, através da sua palavra, através do espírito de profecia, irá responder para nós. Primeiro, é tudo um texto só, tá? Mas eu separei ali para a gente ver que existem vários tipos de jejum. O primeiro diz assim: em muitos casos de moléstia, de doença, o melhor remédio é o paciente jejuar por uma ou duas refeições, a fim de que os sobrecarregados órgãos digestivos tenham ensejo de descansar. Quantas vezes, né, você vê isso, né? Você tem uma infecção intestinal, ou tem, né, ou mesmo uma virose, né, algum desconforto aí na questão de saúde, a melhor coisa é você jejuar. E pula uma refeição. E aí a energia que o seu corpo ia gastar naquela refeição, ele vai gastar na sua restauração. Deus fez o nosso corpo de maneira perfeita. Ele mesmo, né, se revitaliza, ele mesmo se revigora, ele mesmo se restaura. Muitas pessoas me procuram por questão de detox, né? Querem mudar, querem, né, cuidar do estilo de vida, querem melhorar algum aspecto de saúde, e muitas das vezes elas querem um, um milagre, elas procuram um, um como fugiu a palavra agora, um alívio para aquele sintoma que ela está sentindo, né? Para aquele problema de saúde. Mas, na verdade, detox, se você for procurar a palavra detox, detox quer dizer estilo de vida. Então, o nosso corpo, ele se desintoxica diariamente. Deus fez uma maquinaria perfeita. Diariamente, enquanto nós dormimos, o sono é um remédio magnífico para a saúde. Eu tenho até uma aula no YouTube, lá no Naturalmente, que vocês podem pesquisar, falando sobre a questão do sono relacionado ao apetite, à saciedade e ao emagrecimento. O sono ele é incrível. Enquanto nós dormimos, o nosso corpo faz uma desintoxicação do fígado, do pulmão, né? Ele se revigora. Deus fez uma maquinaria perfeita. Mas muitas vezes a gente usa assim o detox, né? Um período ali de jejum, de abstinência, como uma ferramenta de nos revigorar, para aprimorar, é, para ser algo de maneira mais profunda. Mas Deus já faz isso diariamente no nosso corpo. Basta a gente fazer a nossa parte. E quando nós passamos por esses casos de moléstia, de doença, né, doenças crônicas, seja ela qual for, o melhor remédio é jejuar. E aqui ele vai te dar um exemplo: jejuar por uma ou duas refeições. Como seria isso? Seria o quê? Jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? O verdadeiro jejum intermitente? Tira o jantar. Eu falo verdadeiro jejum intermitente porque muitas pessoas hoje fazem jejum intermitente da maneira errada, da maneira errada. Fazer como o mundo faz, tiram lá, faz uma janela de 18 ou de 20 horas, tira o café da manhã, aí vai almoçar, ou faz uma janela maior e aí vai jantar. Isso não é a melhor maneira. Verdadeiro jejum intermitente, nós temos aqui, ó, livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Você jejuar por uma ou duas refeições. E qual a melhor refeição para você retirar? É o jantar. Então, quer fazer o jejum, verdadeiro jejum intermitente? Retire o jantar. Uma ou duas refeições, retire o almoço e o jantar. Deixe o seu corpo descansar, mas nunca retirar o desejum. O desejum é a principal refeição. Nunca retirar, né? A não ser que você queira fazer um jejum total de 24 horas, né? Isso também a gente vai ver que isso também é um tipo de jejum, né? Mas em se tratando de jejum intermitente, se a gente for tirar uma refeição, que seja o jantar, né? Por questões fisiológicas, por questões físicas, né? Porque a gente sabe que
A gente precisa ter um jantar leve, né? E quando tiver a terceira refeição, que seja leve, né? Então, o verdadeiro jejum intermitente é esse, né? Tem mais detalhes sobre jejum intermitente, mas a gente não vai se concentrar nisso. Vamos continuar. Outro tipo de jejum, um regime de frutas por alguns dias, tem muitas vezes produzido grande benefício aos que trabalham com o cérebro. Ué, mas é um tipo de jejum? Se eu passar um dia só com fruta, é um tipo de jejum? Sim, é um tipo de jejum também. Jejum é abstinência, é você retirar o alimento, né, com um objetivo, que nós vimos aqui, que pode ser por questão de saúde e pode ser também por questão espiritual, ou eu diria que totalmente também, né, por questão espiritual, porque mesmo o jejum terapêutico nos traz consequências espirituais. Outro tipo de jejum diz assim, ó, muitas vezes um breve período de inteira abstinência de comida, e aí vem depois como deve ser feito, então, seguido de alimentos simples e moderadamente tomado, tem levado à cura por meio dos próprios esforços recuperadores da natureza. Lembra que eu falei? Detox é o quê? Detox é estilo de vida. O nosso corpo, ele se recupera. Deus fez uma maquinaria perfeita. E um breve período de inteira abstinência de comida, poderia citar aqui como exemplo o jejum de 24 horas, né? Onde você fica um dia, né, sem comer, ele tem levado à cura de diversas doenças, né? Falando nas questões físicas. Outro exemplo, um regime de abstinência por 1 ou 2 meses haveria de convencer a muitos sofredores que a vereda da abnegação é o caminho para a saúde. Aqui, queridos, nós temos que ter muita sabedoria e discernimento do que Ellen White está falando aqui. E a gente vai ver mais para frente. Aqui ela está dizendo um regime de abstinência por 1 ou 2 meses, né? É você se abster de algo que de repente você tem na sua vida que você precisa retirar, né? Que você precisa abrir mão, né? Se abnegar daquilo ali, né? Então, isso aí é um propósito de cada pessoa. Não vou dar exemplos aqui, porque isso é muito pessoal, tá? Mas aqui ela está falando de abstinência de 1 ou 2 meses de algum alimento. Lembrando que jejum é abstinência, né? Parcial ou total. A gente não está falando aqui de abstinência total, tá? Todos esses textos, exemplificando os tipos de jejum, estão em Ciência do Bom Viver, página 235. E qual é o mal do século que nós temos visto hoje? O mal do século é a intemperança, é o comer em excesso. O que mais mata as pessoas hoje não são esses vírus, claro, né? A gente sabe que ele existe, mas o que mais mata é o comer em excesso. Comer em excesso é o que mais mata. Eu tenho acompanhado pessoas por 90 dias no processo de emagrecimento, no processo de saúde, né? As pessoas buscam emagrecimento, né? Mas o que a gente sempre propõe, eu falo, vamos cuidar da saúde e o emagrecimento vai vir como consequência. Pela graça de Deus, a gente tem acompanhado pessoas nessa questão, né? De mudança de estilo de vida. E eu tenho tido oportunidade, é um grupo que eu gosto de trabalhar muito, muito. Tenho muito prazer em trabalhar com essas pessoas, porque a gente vê a transformação que elas passam quando elas realmente decidem fazer a parte delas e deixar que Deus complete a obra, né? Então, quando muitas vezes as pessoas vêm procurando a gente que estão com muito sobrepeso, que estão com doenças crônicas, inflamações, diversos tipos de doenças, né? E a gente vê que é questão de estilo de vida. E aí a gente oferece o verdadeiro detox. Lembra que eu falei com vocês? O que é detox? Detox é estilo de vida. Então muda a dieta, muda o estilo de vida, pratica os 8 remédios, né? Mas muitos têm dificuldades pelas questões espirituais.
lembra que eu falei? Sempre é espiritual. E é um grupo que eu gosto de acompanhar muito, né? Eu estou acompanhando agora umas 20 pessoas que eu poderia dizer que são obesas, obesas mesmo, né? Que travam suas lutas diárias e a gente tem que ir vencendo a cada dia, né? Dando todo o suporte, né? Com oração, e a gente tem visto como Deus pode transformar vidas. E o mal do século é esse. E aí, sempre que eu faço esses programas, né, eu faço um questionário, né, no início, sobre estilos de vida. E aí a gente já detecta ali onde está o problema. E aí a gente trabalha, né, com metas, né, com ajudando aquela pessoa a vencer aqueles maus hábitos, né, a regular todo o seu ciclo circadiano que está errado, é estilo de vida, é o horário de dormir, é o que come, é o número de refeições, é a combinação errada dos alimentos, né? E aí com esse questionário a gente consegue ver certinho onde estão os erros e aí a gente vai trabalhando com cada um individualmente. Eu digo que programas de detox, de estilo de vida, é difícil um programa que atenda várias pessoas. Cada um tem uma dificuldade. E eu, naturalmente, tenho trabalhado nesse sentido, ajudando pessoas em suas dificuldades, cada um de maneira personalizada. Dá trabalho? Dá, mas Deus nos dá força, né? E faz a transformação na vida dessas pessoas através do seu poder. Não é a dieta, não é o naturalmente, não é a Flávia Brida, é o poder de Cristo operando na vida dela. Mas eu vejo que quando eu recebo esse formulário, a gente detecta logo onde está o problema, né? E a questão, na maioria, está nas questões de apetite, do comer em excesso. Aí a pessoa responde, tem lá uma pergunta, você tem problemas de saúde? A pessoa responde, não, não tem, mas ela precisa emagrecer 30 quilos, ela precisa emagrecer 20 quilos, precisa emagrecer 40 quilos. Então, é um problema de saúde, as pessoas não estão com discernimento de que aquele ali é um problema de saúde que irão acarretar outros males físico, mental e espiritual, que é o que as pessoas não têm muito essa visão. Vai muito além do físico, vai muito além do mental. São questões com consequências eternas. E falando nisso, né? Não poderia deixar de falar sobre intemperança e controle do apetite, que é o que muitas pessoas têm dificuldade. Não só aquelas que estão acima do peso, tá? Mas também as pessoas que se consideram saudáveis fisicamente, que estão dentro do peso, têm dificuldade no controle do apetite, do comer demasiadamente, tem acarretado diversos males, do comer toda hora, né? Eu tenho uma pessoa que eu acompanho, tenho acompanhado, né? O problema dela e dos filhos está sendo agora corrigir a questão familiar, a questão do comer toda hora beliscando, né? E aí a gente vê por quê? Alimentação errada, comendo muitos refinados, comendo alimentos que não saciam, não comendo a melhor refeição, que é o desejum, né? Pulando o desejum, é muito comum hoje as pessoas fazerem isso. E aí elas não têm controle do apetite e come demasiadamente toda hora e come também na hora errada. E diz que conselhos sobre regime alimentar condescenderem em comer com demasiada frequência e em quantidade demasiado grande sobrecarrega os órgãos digestivos e produz um estado febril do organismo. O sangue torna-se impuro e então ocorrem doenças de várias espécies. Fruto de quê? Comer demasiadamente, comer quantidade enormes, né? Sobrecarrega os nossos órgãos. O nosso corpo é uma máquina perfeita, mas nenhuma máquina consegue trabalhar constantemente, estar em constante trabalho, sem que isso nos traga nenhum prejuízo. Agora, existe relação entre físico e espiritual? Eu tenho falado aqui, né, desde o início, que é, o jejum é uma ferramenta que vai nos aproximar de Deus, né, e
que ela é usada tanto para questões físicas como para questão espiritual, embora ela tenha total conexão espiritual. É espiritual. E tem relação entre físico e espiritual? Claro. Olha o que diz, Conselho sobre Regime Alimentar, página 48. Tudo que nos diminui a força física enfraquece a mente e a torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Por quê? Porque a mente está entorpecida com alimento errado, com coisas erradas que assistem, que ouvem. A mente está entorpecida, então ela não consegue discernir as coisas espiritualmente, não consegue discernir entre o bem e o mal. E mais, diz que o mal-estar do estômago afeta diretamente o nosso cérebro. Isso a ciência comprova hoje, mas Deus já revelou há muitos anos atrás que aquilo que eu como vai sim afetar diretamente o meu cérebro. E com a mente, queridos, servimos ao Senhor. Temperança, página 14. Conselho sobre regime alimentar diz que necessitais de mente o quê? Clara. Como é que eu terei mente clara se eu estou me entorpecendo, comendo comida errada, nas horas erradas, combinações erradas, né? Nós precisamos ter mente clara para discernir as coisas espirituais. Uma mente enérgica, a fim de apreciar o exaltado caráter da verdade. Se seguis uma errônea direção e condescendeis com hábitos errados no regime alimentar, não dareis a salvação e a vida eterna aquele alto preço que vos inspirará a pôr a vida em conformidade com a vida de Cristo. E cada parte do homem deve ser guardada. Devemos estar atentos. Não suceda que o que levamos para o estômago expulse da mente pensamentos altos e santos. Tem relação espiritual aquilo que nós comemos? O físico tem relação com o espiritual? Totalmente. O comer, o beber e o vestir, todos têm ação direta sobre o nosso progresso espiritual. Carta 158 diz que Cristo não foi vencido pelas fortes tentações do inimigo, e isso é uma animação para toda alma que luta contra a tentação. Isso deve ser uma animação para mim e para você. Cristo tornou possível a qualquer membro da família humana resistir à tentação. É possível. Todos os que querem viver vida piedosa podem vencer como Cristo venceu, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. Aquele longo jejum do Salvador fortaleceu para resistir. Deu ele prova ao homem de que começaria a obra de vencer justamente onde começou a ruína, lá no Éden, na questão do apetite. E agora eu quero falar sobre o verdadeiro jejum. Esse era o título, né? O verdadeiro jejum. Só um minutinho aqui. No livro Conselhos sobre Regime Alimentar, diz assim: o verdadeiro jejum que deve ser recomendado a todos é a abstinência de qualquer espécie estimulante de alimento e o uso apropriado de alimentos saudáveis e simples que Deus proveu em abundância. Se você ler esse texto isoladamente, alguns podem dizer assim: ah, então eu não preciso fazer jejum, né? Porque o verdadeiro jejum então, eu me abster de qualquer espécie dos alimentos estimulantes e usar aquilo que é saudável, né, de maneira temperante, né, saudável e simples. É só isso, então, e eu estou praticando o verdadeiro jejum. Não. Vamos ver um texto adiante que vai clarear mais um pouquinho esse texto, tá? Porque ele não para por aqui, por isso que nós temos que ter o cuidado de pesquisar. Não é isso aqui que eu estou falando. Pesquisem por vocês mesmos, leiam o contexto completo, né? Porque um texto isolado pode trazer uma mensagem errada que Deus não quis nos deixar. E continua assim, ó. Agora e daqui por diante, até o fim do tempo, deve o povo de Deus ser mais fervoroso, mais desperto, não confiando em sua própria sabedoria, mas na sabedoria do seu líder. Devem pôr de parte dias de jejum e oração. Pode não ser requerida a completa abstinência de alimento, mas devem comer
moderadamente do alimento mais simples. Mais simples. O que Ellen White quis dizer aqui nesse contexto é que o verdadeiro jejum tem um foco espiritual. O contexto aqui é santificação, é crescimento da vida espiritual. Ellen White incentivou os cristãos a jejuar, considerando a abstenção de alimentos de uma forma a se concentrar mais na palavra de Deus, mais naquilo que nós precisamos para esses dias, que é estar mais conectados a Cristo, mais fervorosos, em mais comunhão com Deus. E por isso, retirar aquilo que me faz mal e me concentrar numa alimentação mais simples, né, mais moderada, vai permitir que eu tenha um discernimento maior em relação a questões espiritual. Vocês entenderam bem isso? A gente pode comentar sobre isso mais depois, tá? Então, ainda ela diz assim, ó, não sei se eu coloquei esse texto, não. Diz assim, ó, homens e mulheres precisam pensar menos no que comer e o que beber com relação a alimentos temporais e muito mais com respeito ao alimento do céu, que dará tono e vitalidade a toda experiência religiosa. Então, queridos, não é só se abster de alimento, vai muito mais. O foco do jejum é uma questão espiritual, é nos levar a uma norma mais elevada, é nos preparar para batalhas espirituais que nós temos que travar e que ainda teríamos que travar. Então, o propósito do jejum aqui, que ela está falando aqui, não então, não preciso fazer jejum, não preciso jejuar, né? E eu devo só me concentrar na alimentação saudável. Então, isso já é um jejum. Não, aqui o propósito é desenvolver, é você comer de maneira simples, né? Se abster daquilo que faz mal, para que você tenha maior discernimento e também se concentrar mais nas coisas do céu. Tá? Então, o propósito do jejum é esse é o verdadeiro jejum. É desenvolver o nosso relacionamento com Deus, nos aprofundar a uma vida maior de oração. É uma questão espiritual. O físico é importante? Sim, o físico é importante, tem seu valor, mas ele está em segundo plano. Deus está mais interessado em salvar a alma do que salvar o próprio corpo, né? E por quanto tempo jejuar? A Bíblia apresenta alguns exemplos de jejum. Nós vemos ali jejum de 40 dias em Moisés, né? No Êxodo, vocês podem depois estar checando esses textos, né? Êxodo 34, 28. Elias jejuou, 1 Reis 19, 8. Jesus, né? Como vocês estudaram. Nós vemos na Bíblia também o jejum normal judaico. A gente vê que ele abrangia as horas claras do dia. Nós vemos jejuns que eram coletivos, né? É um exemplo de jejum, às vezes, que durou até o fim da tarde, né? Lembramos também de Esther, que proclamou um jejum completo por 3 dias. Nós vemos também em Daniel 10, 2, 3, que Daniel realizou um jejum parcial de 3 semanas. Durante 3 semanas, ele se absteve de alguns alimentos, tá? Isso foi um jejum, por isso que eu chamei de jejum parcial. Ele não ficou 3 semanas sem comer, tá? Mas por um propósito espiritual, ele realizou esse jejum parcial. Preciso será, então, de um tempo, será que como Jesus, como Moisés, como Elias, eu preciso jejuar por 40 dias, ficar 40 dias sem comer, 10 dias sem comer, 15 dias sem comer? Não, queridos, olha o que diz aqui, ó. Deus nos deixou toda a luz. Todo jejuar do mundo não substituirá a simples confiança na palavra de Deus. Pedi, diz eles, e recebereis. Não sois chamados a jejuar 40, não sois chamados a jejuar 40 dias. O Senhor suportou esse jejum por vós no deserto da tentação. Não haveria virtude em semelhante jejum. Há, porém, virtude no sangue de Cristo. Então, o objetivo do jejum não é sacrifício, né? Deus já fez isso por nós, né? Jejum, queridos, também
Jejum não é forçar o braço de Deus, não é uma espécie de greve, de fome espiritual que obriga Deus a fazer as nossas vontades. Também não é isso. O jejum tem a intenção de mudar pessoas, mudar o nosso coração e não mudar o Deus, né? Porque Deus não muda, nós que precisamos mudar. Jejum também, queridos, não é penitência. Deus concede-nos o perdão dos nossos pecados sem exigir sacrifício. O que ele nos exige é o quê? Confissão, arrependimento, mudança de coração, mudança de vida. Então, portanto, não devemos privar-nos de alimento para nos punir também ou para conquistar o favor de Deus. Nós já temos o favor de Deus por intermédio de Cristo, né? Ele fez isso por nós. Por isso que diz aqui, já deixa nos exemplo escrito claro, nós não somos convidados a jejuar por 40 dias. Cristo já fez isso por nós. E qual é o verdadeiro jejum? Lembra que eu falei? O foco é espiritual. O espírito do verdadeiro jejum e oração é o espírito que rende a Deus o quê? A mente, o coração e a vontade. Então, a vontade de Deus, ela é revelada para nós através do jejum e oração. E nós devemos consagrar a Ele tudo isso, porque eu me abstenho daquilo fisicamente, então eu tenho mais conexão com Deus, o meu corpo, eu tenho mais mente clara para entender as coisas espirituais e eu me rendo completamente a Deus, não só o físico, mas a mente, o coração e também a nossa vontade. Porque por nós mesmos a gente quer ficar sem comer, a gente quer se abster, mas não é o comer. Então, esse é o verdadeiro jejum. É render a nossa vida inteiramente a Deus, é desenvolver o nosso relacionamento com Deus, é nos aprofundar a uma vida de maior oração. Então, o foco do jejum é espiritual, é espiritual. Então, diz, portanto, estou quase terminando, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo, quer comamos, bebamos, tudo que a gente faz em nossa vida tem consequências espirituais. Nós estamos num grande conflito. Cada decisão que eu tomo em todos os aspectos da minha vida tem consequências físicas, mentais e espirituais, principalmente. E a reforma de saúde, queridos, agora eu queria até fazer um parênteses para vocês. A reforma de saúde, ela não é um meio de salvação, ela é o resultado da salvação de Cristo na minha vida. Ela é o braço direito, ela é fruto do meu crescimento espiritual. Sabe, eu vou até fazer um desabafo com vocês agora, mas a mensagem de saúde, ela tem sido muito deturpada hoje em dia. Não sei se vocês têm essa mesma visão, né? Mas eu vou dizer agora, eu, Flávia, né, a minha opinião, o que eu tenho visto por aí, a, a mensagem de saúde tem sido trazida muitas vezes com pesar, com muitas regras que Deus não nos colocou. Existe hoje vários padrões, várias mensagens, cada um fala uma coisa, várias pessoas que estabelecem as suas regras, aquilo como padrão. Não é o padrão X, não é o padrão Y que é certo, é o padrão de Deus. Deus já nos deixou revelada. Hoje em dia, tantas regras na questão de alimentação que às vezes se torna um fardo para quem quer fazer uma reforma de saúde, para quem quer sair, abandonar as coisas estimulantes, né, deixar alimento carne, né, por tantas regrinhas que as pessoas têm colocado e tem sido realmente o fardo. Eu acho que muitas vezes nós estamos como aqueles fariseus lá, né, aqueles líderes colocando tantas regras sobre o sábado que ficava um fardo guardar o sábado. Então Jesus veio quebrar isso.
E nós, queridos, temos uma mensagem maravilhosa de saúde. Deus deixou em Suas palavras todas as regras que nós precisamos através da Bíblia e do Espírito de Profecia. A ciência tem seu peso? Tem seu peso, mas em segundo plano. É primeiro o que diz a palavra de Deus. Se não condiz com o que a palavra de Deus diz, com o que Ele nos deixou revelado, não é de Deus. São muitas regrinhas, não pode comer isso, não pode comer banana porque não tem semente, não pode comer berinjela, não pode comer, não pode misturar isso com aquilo, tem que comer isso em tal horário, isso aqui, coisas que Deus nos deixou. Então, a dieta de Deus, a reforma de saúde, ela é simples, né? Quando eu me coloco à disposição, Deus vai me ensinar. Precisamos exercitar, sim, a mensagem de a reforma de saúde, né? Mas não é o que fulano diz, o que ciclano diz, não é que eu tenho que deixar isso ou aquilo, cada um tem seu tempo, precisamos respeitar, precisamos ter mais amor ao ensinar as pessoas sobre saúde, né? E respeitar que cada um tem o seu tempo. Na mesma coisa na questão do jejum, que é o assunto de hoje, né? O jejum, nós vimos aqui que Deus, através do Espírito de Profecia, deixou exemplos de como se, mas algumas pessoas usam o jejum primeiro como forma de mostrar santificação. É você e Deus, é você e Deus. É o seu propósito com Deus. Algumas pessoas têm dificuldade de fazer jejum de 24 horas, mas Deus deixou aqui que existe outros tipos de jejum. Jejum de fruta, mas jejum de fruta não é jejum. Jejum é só se você se abster completamente de alimento, não pode tomar nem água. Então, Deus colocou regras pesadas assim para as pessoas que têm que ser assim. Existem pessoas que precisam fazer assim. Lembrando que jejum é você abnegar o seu próprio eu. Então, cada pessoa decide entre ela e Deus como fazer o jejum. Mas esse jejum, com certeza, vai trazer consequências físicas, ajuda na saúde, sim, mas a consequência é muito mais espiritual e é pessoal também. Então, fazer jejum é uma benção, uma benção. Mas é entre você e Deus, né? Aquilo que você sabe que você precisa deixar, ou o seu momento que você precisa estar em maior conexão com Deus, né? Que você precisa realmente se abster de um alimento por questões espirituais, né? Ou por questões de saúde. É tudo para a glória de Deus, né? Quer comais, quer bebais, né? Reforma de saúde é para a glória de Deus, né? Jejum é para a glória de Deus, é para conexão com Deus, né? Então, esse é o propósito, é sempre espiritual. Agora a gente tem algum tempinho para. Eu ia até apresentar para vocês um pouquinho do Naturalmente, mas eu acho que pode tomar um pouquinho de tempo, né? Então, se precisar, se sobrar um pouquinho de tempo, eu apresento para vocês, que eu até tinha uma novidade para contar de primeira mão aqui para vocês do Naturalmente, mas vamos nos concentrar nas perguntas. A gente não pode ficar sem saber essa novidade, né? Mas Eu vou pôr essa pergunta no chat. Quero saber a novidade. isso, fica na pauta. Bom, queridos, eu espero que tenha ficado claro para vocês, né? E estou aberta aí. Se eu souber responder, né? Estaremos aqui juntos, aprendendo juntos, né? Foi muito bom esse estudo até para mim, viu, queridos? Manual de Deus, né? Bíblia e Espírito de Profecia, foi muito bom. Eu já estava pensando assim, quando eu soube que você estava estudando sobre Jesus, né? 40 dias de jejum, me veio na mente assim na hora, né? Primeira pergunta, será que eu preciso jejuar por 40 dias? Aí eu fiquei pensando por mim mesma, né? Consequências, saúde, físico, mental, espiritual. Aí eu falei, nossa, a palavra de Deus responde todas as nossas dúvidas, né? Tem todas as orientações aqui. Mas vamos lá. Ótimo. Obrigada, Flávia. A gente tem, sim, algumas perguntas já colocadas, mas eu queria até começar de trás para frente com uma mensagem aqui que a Rose colocou. Você perguntou, né, como é que foi, né, se o pessoal gostou, e aqui a Rose coloca que foi um assunto que você trouxe de uma maneira muito leve e, ao mesmo tempo, profundo.
Então foi muito bom mesmo, Amém. viu? Então vamos começar aqui, ó. Nós temos aqui uma primeira pergunta. Tem um pedido também, a Graziela perguntou se você pode compartilhar os slides conosco, para depois a gente colocar no grupo. Uhum. Ela que pergunta, a Michele, ela colocou assim, a Michele Oliveira, muitas vezes quando se faz jejum, a pessoa fica com mau humor. Por que que isso acontece? É muito comum, não só o mau humor, né? Mas dor de cabeça. Por que que isso acontece? Porque o nosso corpo está habituado com aquele tipo de alimento. Então, vamos falar sobre detox. Na desintoxicação, por exemplo, nos nossos programas, por isso que eu faço, antes de fazer um detox, eu faço um pré-detox, né? Eu preparo a pessoa para aquilo. Aí a gente já vai tirando os alimentos estimulantes, já vai tirando alguns alimentos que a gente sabe que faz mal. E aí, quando ela entra no detox, ela entra de maneira mais leve, com menos sintomas. Acontece sim de você ficar mal-humorado, de você ter dor de cabeça, de você ter sensação de fome, de fraqueza. Isso passa normalmente em 15, 20 minutos, tá? Essas sensações. Mas o mau humor e às vezes as dores de cabeça elas podem é, persistir por mais tempo. Por quê? Porque eu tirei o alimento, né? O meu corpo está habituado com aquele tipo de alimentação, seja ela estimulante ou não, e aí o nosso corpo reclama de alguma forma. Então nós temos aí é, esses sintomas físicos, fisiológicos, né? E às vezes também mentais. Por isso que eu falei que jejum se faz com oração. Separadamente não funciona, mas é bem comum, tá? Mau humor, bem comum, dor de cabeça, né? E isso, por isso que é sempre bom fazer orientado detox, não jejum, né? Porque a gente consegue ensinar, contornar e até tratar a dor de cabeça, alguns sintomas assim, quando o período de jejum é um pouquinho maior, superior a 1, 2 dias. O que eu não Ó, recomendo, mais de 2 dias, tá? Só uma observação. excelente. E Flávia, aqui também tem uma pergunta sobre o jejum infantil. Aqui a pergunta é, olha, minha filha tem 11 anos, é vegetariana desde nascença, né? Desde o nascimento. Ela quer fazer jejum de vez em quando para acompanhar a mãe, mas começa a ficar fraca, lábios brancos, doer a barriga, o estômago. Nesse caso, como orientar um jejum infantil é recomendado? Eu não faço, nunca fiz com minhas crianças, tá? E não recomendo, não vejo necessidade, né? Como a gente viu, o jejum não é só abster-se de alimento totalmente, mas pode ser parcialmente. Então, proponha para as crianças, né, lembra que jejum é abster, é você entregar o seu eu, a sua vontade, é você retirar alguma coisa. Não precisa ser totalmente, pode ser parcialmente. Proponha para as crianças, né? Hoje a gente vai fazer no lanche do pôr do sol, vamos fazer um jejum de frutas. Então ela está acostumada a comer o lanchinho, a jantar, né? Cada família tem um hábito, né? Então propõe um jejum de maneira diferente, como a Ellen White diz aqui, um jejum de frutas benéfico. Agora, para crianças e para idosos, requer certo cuidado. Por isso que quando você vai fazer programa de desintoxicação com crianças, idosos, até com adultos, né? O ideal é fazer orientado, mas não vejo necessidade para crianças. Então, proponha um jejum para ela, né, dentro da realidade daquela criança. O que poderia ser para minha criança, para os meus filhos, pode não servir para outra. Então, entenda a realidade da sua família e proponha um jejum parcial, né, para ela em relação àquela ali, em relação a esse objetivo, dependendo do objetivo. Lembrando que jejum também, hoje em dia, a gente já vê até outros tipos de jejum, vai além até do alimento, a gente vê aí jejum de mídias, né, jejum. Então, sempre com um aspecto espiritual, vai funcionar. Então, propõe aquilo que está dentro da realidade do seu filho, né? Lembrando, jejum não é sacrifício, tem que ser feito com alegria, com verdadeiro propósito. Então, existe necessidade dessa criança fazer um jejum total, se abster, retirar, ela vai ter, o corpo dela vai sentir, né? Então, tem que ser com alegria, com prazer, explica para ela o verdadeiro objetivo do jejum e propõe com ela qual é o jejum adequado para aquela pessoa, o que varia de uma pessoa para outra, né?
Ótimo. E você falou, inclusive, sobre o jejum prolongado, né? Você comentou, você até falou que não recomenda, no caso, mais de um dia, né? A Graziela pergunta assim, ela comenta sobre o jejum prolongado de 7 dias. Alguns fazem só de água para a cura do corpo. São jejuns com acompanhamento. O que que você acha sobre esse tipo de jejum? Olha, nós do Naturalmente, né, e também junto com, né, que nós temos médicos, né, que também nos dão apoio, a gente vê assim, baseado na palavra de Deus, naquilo que Deus deixou como revelação, como que é feito esse jejum de 7 dias? Será que não é um sacrifício? Será que Deus está nos pedindo isso? Estou dizendo que é errado, né? Mas o nosso corpo sente. Depois de 2 dias, a gente começa a perder massa muscular, então a gente começa a ficar. Nosso físico vai sentir. Então, se a pessoa se sente bem fazendo e sente necessidade de fazer esse tipo de jejum, é entre ela e Deus, né? Mas eu, particularmente, nós não aplicamos esse jejum. Mas lembrando que isso é individual, né? Isso é muito individual. Agora, jejum terapêutico, nós naturalmente fazemos no máximo até 2 dias, porque não existe necessidade. A gente pode começar com um jejum total, né, de chá, de suco, né, e depois ir partindo por um jejum de frutas, né, depois por um jejum só com dieta crua, porque é um tipo de jejum também, porque eu estou me abstendo de alimento, né, de um determinado alimento, né, então comendo só comida crua por um período, né, que a gente usa bastante a dieta crua como tratamento, não como estilo de vida. Essa é a nossa linha no Naturalmente, né? Então, assim, nós não usamos jejuns prolongados, né? Porque isso, para o corpo, é um tipo de sacrifício, né? E nós vimos ali que Cristo já fez esse sacrifício por nós. Nós precisamos de equilíbrio, de temperança, mas precisa, por uma questão espiritual muito. Eu tenho uma amiga que ela fez um jejum, acho que de 9 dias. Eu falei, mas para quê? Por quê? Ela falou, Flávia, eu precisava daquilo, era entre eu e Deus, era uma questão espiritual que eu precisava vencer. E ela fez. Então, assim, a gente não pode condenar, né? Então, é uma questão individual, mas nós naturalmente não usamos jejum terapêutico prolongados. A gente vai aos pouquinhos e fazendo essa transição aí, que é um tipo de jejum que traz tanto resultado espiritual, sempre o espiritual tem que estar à frente. Excelente, Flávia. E aí, no caso, para quem está iniciando o jejum, né? Aqui a Daniela pergunta qual o preparo, né? Você falou que inclusive faz um pré-detox, né? Qual o preparo ou tipo de alimento pré e pós-jejum? Ela pergunta também se a água deve ser retirada no jejum com propósito espiritual. Eu nunca retirei água, tá? Então eu faço jejum, por exemplo, eu faço jejum às vezes de 24 horas, eu faço jejum de frutas, né? Mas eu nunca retirei água, tá? Nunca vi na necessidade assim. Lembra que o jejum tem que fazer com alegria, com propósito e com alegria, né? O jejum genuíno, né? Ele demanda sim um preparo intencional, né? Então, você, primeiro, conhecer os seus limites, o que é regra para mim, então por isso que eu não posso colocar como regra. Olha, a regra do jejum é assim, é você comer e depois vai comer depois de 24 horas. Isso não é regra, né? Então, assim, a minha resistência, a minha regra pode não servir para você, como pode não servir para outra pessoa. Então, conheça as suas limitações, porque precisa ser feito com alegria, né? Então, veja, o preparo é importante, sim, através da oração, né, comunhão, porque esse é o objetivo, mas cada pessoa conhece o seu limite, né? Examine as suas intenções. Por que motivo você quer jejuar por 7 dias? Existe necessidade? Por que motivo você quer retirar também a água? Existe necessidade? Qual o motivo disso, né? Entregue a sua vida plenamente a Cristo como Senhor e Salvador, e Ele vai te mostrar
Como você deve fazer? Com alegria, com gratidão, né? Sem sacrifício, né? Durante o jejum também, peça a Deus que revele a você o que você precisa melhorar. Lembrando que o jejum é para melhorar, aprimorar o nosso caráter, para nós mesmos. É hora de nos confessar, de nos humilhar, confessar os nossos pecados, né? E pedir a Deus que nos encha com seu Santo Espírito, né? Então, não sei se eu respondi, né, a pergunta dela, mas essa é a minha opinião. E assim, esse preparo é importante. Falando de jejum, entre você e Deus e a sua decisão. E como você vai levar esse tipo de jejum com fundo espiritual. Agora, como razões terapêuticas, aí é muitas informações, eu não tenho como passar aqui. Aí esse trabalho a gente faz nos programas do Naturalmente, aí eu faço um pré-detox, aí depois a gente faz um detox, aí depois a gente vai fazendo a transição, né, aos poucos, porque também não é você jejuar quando você está fazendo um programa de jejum terapêutico, você não vai jejuar e depois você volta tudo. Então, é aos poucos, né? A gente tem vários resultados de pessoas que estão fazendo. Eu estou 3 semanas acompanhando um grupo, cheguei a falar, né? Um grupo de pessoas que estão muito acima do peso, e eu estou 3 semanas acompanhando essas pessoas na dieta crua. Agora, na última semana, a gente está indo fazendo a transição para o completo. Aí já estamos inserindo, para ela não voltar com toda aquela fúria, com força, e depois todo o trabalho vai por água abaixo. Né? Então, tanto quando você vai entrar em um jejum terapêutico, estou falando do jejum terapêutico, quanto quando você vai sair, existe preparos, né? Então, existe aí formas certas de você fazer. Em se tratando do jejum terapêutico. O espiritual, aí é você e Deus, né? Seu coração aí com Deus. Peça a Deus sabedoria e ele vai responder. E assim também a gente pode deixar o seu contato disponível, né, Flávia, para que depois Sim, claro. todos que quiserem aí se aprofundar. E falando da dieta crua, você mencionou algumas vezes e tem uma pergunta aqui, é a última que nós temos aqui, para dar tempo de você comentar a respeito dessa novidade que você tem. Jejum de cruz, né, que a Leilani pergunta, de 70 a 100%. Dentro desse pensamento, se for estendido por anos, ela pergunta se pode acarretar alguma consequência não positiva, né? Especialmente no caso para as crianças. O que você pode falar sobre isso? Olha, nós naturalmente nós usamos a dieta crua como tratamento, não como estilo de vida. E como eu falei, cada pessoa é única, né? Por isso que a Cris, Cris, você é a filha da Rosa, né? Isso. A sua mãe fez o meu programa de 90 dias, né? Sim. E eu não sei se você acompanhou, mas quando a gente faz um programa de reeducação alimentar, acompanha pessoas nessa transição, né, na reforma de saúde, ensina como fazer, como combinar, entrega o cardápio pronto, esse é o trabalho do Naturalmente. Quando a gente faz isso em grupo, isso é muito complexo. Então, Naturalmente trabalha em grupo com atenção personalizada, porque cada um tem sua luta. Então, em relação a como manter para criança, cada caso é um caso, precisa ser avaliado. Então, eu tenho pessoas agora que a gente está acompanhando que elas precisaram entrar com alguma coisa cozida, por questões de saúde, né? E até com orientação da médica da nossa equipe, né? Então, assim, cada pessoa é uma. E existem outras pessoas, terminaram o detox, saíram dos 90 dias, né, que a gente faz o trabalho. Algumas pessoas perguntam: e agora? Como que eu vou fazer? Eu vou manter o cru? Por quanto tempo? É necessário ser 100%? Não é? Eu mantenho 70%? Para algumas pessoas, a gente vai falar: olha, no seu caso é importante você manter 70%. Outras, 50% para você já estaria bom, porque aquela pessoa precisa de um aporte calórico maior, ela precisa de um pouco mais de carboidrato. Então, cada ser é único. A dieta crua ela tem o seu valor, nós usamos como tratamento, não como estilo de vida, né? Porque Deus não falou que a gente precisa comer cru, só cru. Ellen White diz que nós devemos comer mais alimentos no seu estado natural, mas que não
exclusivamente. Então, o quanto de cru, cada um precisa se conhecer. Eu não tenho como responder assim. A regra é essa, porque não existe essa regra. Tá? Devemos comer quantidade aí avaliado de acordo com o estado de cada pessoa, necessidade fisiológica de cada pessoa, necessidade nutricional de cada pessoa. Agora, que precisamos comer mais alimentos crus, sim, mas não precisamos comer exclusivamente crus. Tem alimentos que eles são melhores digeridos, por exemplo, quando cozido, caso do feijão. Você fazer germinado de leguminosas é indigesto, traz desconforto abdominal, né? Existe até algumas pesquisas, até científicas, né? Mas como isso não tem muito peso para mim, então não preciso nem comentar. Mas o tomate, por exemplo, né? Ele cozido, ele é abafado, a salsinha abafada, né? Não cozida para perder todos os nutrientes, né? Mas quando você faz um refogado e joga a salsinha por último, né? Não sei se vocês acompanham lá naturalmente, a gente ensina isso, salsinha por último, aí você só abafa, porque ela libera mais vitamina C assim do que crua. Então, assim, existem caso e caso. O segredo é, queridos, equilíbrio, temperança, leveza na mensagem de Deus. A reforma de saúde é assim, ela precisa ser leve, né? Então, e não existe uma regra que se aplique para mim que tem que se aplicar a todos. Então, cada pessoa é única, né? Conheça o seu laboratório. Essa é a dica que a gente fala. Ótimo, muito obrigada, Flávia. Por aqui as perguntas acabaram. Eu nem vou perguntar se tem mais, senão você não consegue falar aí rapidinho, se possível, né? Se possível, você comentar a respeito do seu trabalho com Naturalmente e essa novidade que você tem. Vou compartilhar aqui novamente, que lá no finalzinho eu tinha colocado para vocês. Deixa eu colocar lá para apresentar um pouquinho o que a gente tem feito naturalmente, quais são as linhas que a gente trabalha, e vou contar para vocês uma novidade que eu não contei para ninguém ainda, só para família e amigos íntimos, né? E entre hoje e amanhã vai começar a sair nas redes sociais, né? Então Primeira mão. convido vocês estão assistindo aí, né? Tá vendo a tela? Sim. Tá. Convido vocês para acompanhar o Naturalmente. No Instagram é @naturalmente.8. No YouTube também, se você colocar @naturalmente.8, você vai achar lá, né, receitinhas, né? No Instagram também, a gente está mostrando no Instagram o nosso dia a dia do cru, tá? A gente está acompanhando 30 dias de crudivorismo agora, acompanhando essas pessoas na questão de saúde, de emagrecimento. Foco é saúde, né? Consequência, emagrecimento. Mas nós temos pessoas também que não precisam emagrecer, que estão fazendo por questões de saúde, né? E aí a gente ensina o físico, o mental, né, e consequências também espirituais, né, e temos atendido, temos tido oportunidade de atender várias pessoas de diversas religiões, né, apresentando essa mensagem de saúde através da alimentação natural dos 8 remédios de Deus. Então já vai seguindo lá no Instagram que vocês vão acompanhar como que está a turma do Cru com a gente, né, já colocamos até os resultados que tivemos, está uma benção, né. Nós trabalhamos quase que mensalmente com programas de detox, tá? Inclusive agora, após o carnaval, a gente tem um programa, né? Esse detox é para desinflamar, para emagrecer, para quem não quer emagrecer também, mas precisa revigorar, revitalizar a sua saúde, né? Lembrando que a gente trabalha de maneira personalizada. Então, não é porque você vai se inscrever no programa que você quer emagrecer. Vai emagrecer? Vai, mas aí a gente vai, né? Porque quando você se abstém e tira o alimento, né? Mas depois pode recuperar como a gente orienta. Então, é para todos, né? Então, a gente dá o cardápio diário para a pessoa seguir, receitas com passo a passo e todo o suporte no grupo, tá? A gente começa agora, dia 27 de fevereiro, eu vou fazer um pré-detox de 4 dias e depois a gente vai fazer de 5 a 7 dias. Eu estou elaborando ainda o cardápio, né? E mensalmente a gente tem esse tipo de programa, tá? Então a gente tem esse agora. Eu acho que março não teremos, possivelmente em abril teremos outro, tá? Porque em março eu vou ter outro programa.
E esse é o programa mais completo do Naturalmente, é o que a sua mãe fez, Cris, que é assessoria 90 dias. Era um programa de 120 dias que a gente tinha, mas agora eu consegui reduzir para 90 dias, tá? Esse programa, a gente trabalha uma desintoxicação, um período curto de dieta crua, depois a gente mantém as pessoas com um pouco de cru e um pouco do cozido. Ah, é quanto de cru? Individualmente, tá? Cada pessoa é um caso. Então, aí por isso que a gente dá todo esse suporte personalizado, tá? O cardápio para 90 dias, todo vegetariano completo, tudo sem glúten, sem ovos. Para quem quer participar dessa assessoria, começa agora, também no dia 27, com esse detox, porque dentro da assessoria o detox é gratuito, tá? Detox, os cardápios são gratuitos, o curso de combinação alimentar é gratuito, tá? E tudo dentro desse programa de 90 dias. É com suporte médico, tá? Tem aula semanal, tem apoio de educador físico, né? Que é o meu marido, que trabalha também também o suporte nesse programa. Temos também o programa 30 Dias de Crudivorismo, né, que é um programa prático de dieta crua, onde você recebe cardápio de cru para 30 dias, que hoje em dia muita gente tem dificuldade de saber como fazer dieta crua, como saber combinar, né, como estar nutricionalmente falando bem nutrida, forte, né, não ficar passando nem fome, nem vontade, né, e esses aí são alguns pratos da nossa dieta aí, e a gente tem uma turma já formada agora para final de março, começo de abril, tá? Quem quiser participar dessa experiência, estão abertas inscrições, né? Temos também o curso de alimentação saudável para crianças, juvenis e adolescentes, envolvendo toda a família. Esse aqui é um curso para mães com crianças, tá? Onde a pessoa vai ter um cardápio vegetariano para seguir por 8 dias, né? Cardápio de criança, que crianças amam, mas cardápio totalmente saudável. Tem um livro de receita, vídeo aulas de combinação alimentar, como fazer a dieta da criança, né? E é uma dieta que é um cardápio que toda a família segue, tá? Essa turma está em formação, mas ainda não tem data certa, tá? Assim que a gente forma um grupo, a gente começa. É um programa de 8 dias, um programa de 10 dias, né? Que tem que entrar antes para poder se preparar. Temos também e-books, cardápios disponíveis à venda, aulas de culinária também, nós temos algumas aulas, todas as nossas aulas gratuitas estão no YouTube, tá? Você tem várias receitinhas lá, tanto do Naturalmente Receitas, que são receitas feitas por mim, né, pela família. Tem o Naturalmente Kids, que seu filho pode participar, né, só entrar em contato comigo e eu vou orientar, né, os filhos da Cris participaram também, tá, a receitinha deles lá no Naturalmente Kids, e é uma ferramenta de incentivo para os seus filhos. Acompanhem lá as receitinhas, né, mostrem para eles, coloquem eles para fazer, né, e desde cedo ter o hábito de estar na cozinha. O meu já está lá na cozinha, enquanto eu estou aqui já está lá preparando o café da manhã, né? E temos consultas com médicos também parceiros, né? E a novidade que eu quero contar para vocês, né, é essa aí. Estamos lançando uma nova linha agora, um novo segmento no Naturalmente, que é o Naturalmente Cosméticos. Até já deixo aqui com vocês o nosso Instagram. Você vai ver que não tem nada postado lá, porque a gente começa a divulgar essa semana. Estou contando de primeira mão para vocês aqui. A gente vai trabalhar com linha de cosméticos naturais, pasta de dente, shampoo, condicionador, né, protetor labial, repelente, tudo naturalmente, né, como o próprio nome diz, né, tudo sem flúor, sem parabenos, né, sem aquelas químicas, né, que estão intoxicando também o nosso corpo, e aí precisamos também fazer esse tipo de detox. Essa é a novidade que eu queria contar para vocês. Já vão seguindo lá, né, o nosso Instagram e acompanhar aí as novidades. A gente vai fazer o lançamento do Naturalmente Cosméticos na Campal. Né? Na verdade, vai ser na Campal, Bênçãos.
estaremos com o stand lá, né? Então, quem estiver lá, vai, conversa conosco, vai lá, se apresenta, né? Vai conhecer um pouco da nossa linha e também dos nossos programas. A gente estará apresentando também os nossos programas lá na Campal. Será um prazer. E quem quiser saber mais informações, né? A Cris pode deixar o meu contato no grupo de vocês, né? Pode entrar em contato comigo, tanto para tirar alguma dúvida, né? Quanto também saber um pouco mais sobre os nossos programas aí. Alguma pergunta? Maravilhoso. Só dizer que foi maravilhoso, né? Aqui, ó, a Leila Anitta falou, que ótima novidade. Flávia, é maravilhoso mesmo. Eu fico, assim, maravilhada com o seu trabalho. A minha mãe participou e até hoje não foi só um trabalho de detox de alguns dias, né? Foi realmente uma mudança de mente, naturalmente. Tem que ser que se não trabalhar aqui, ó, se não mudar a mente, não muda a alimentação. Se eu não Não. entender o verdadeiro propósito disso, não muda. Como diz Paulo, né, a renovação da nossa mente, né? A gente precisa ser transformado com a renovação da nossa mente. Então, a gente não tem assim mais tanto tempo, então hoje a gente queria dedicar para você poder falar, mas o meu testemunho é que conheci o trabalho da Flávia na prática, conheci os filhos da Flávia antes dela, que ficaram aqui em casa no acampamento que a gente teve com o É Rodrigo, verdade. né? Foi Foi. maravilhoso. A gente já admirou, né, a família desde então. E é um trabalho muito lindo mesmo, que busca resgatar pessoas, né? É assim que eu vejo. É Amém. muito mais do que. Elas entram com o objetivo comum, né? De emagrecer, inclusive às vezes de tratar a saúde, porque tem algum problema crônico, né? Mas elas são transformadas, né? Muitas delas, se não todas, aí por essa mensagem que vocês têm compartilhado. A gente quer agradecer muito a sua disponibilidade de estar conosco hoje aqui na Escola do Mestre para Mães. A Marili não pôde estar conosco, né? Ela está em viagem, então a internet ficava ruim, mas estou aqui com a minha amiga Fê, né? E com essas minhas amigas queridas, para agradecer a você por este dia, por essa palestra tão maravilhosa e abençoada. Que Deus abençoe seu trabalho, sua vida e sua família, Flávia. Muito obrigada, gente. Obrigada aí pelo carinho, né? Deus seja louvado e Deus abençoe também esse projeto maravilhoso que vocês têm feito, né? E conduza cada família aí segundo a sua vontade, segundo o seu propósito, né? Que essa é a vontade do Pai, né? Transformar nossa Amém. vida, nosso caráter, nossa saúde, né? E nos levar para o céu. Esse é o objetivo maior. Amém. Flávia, você pode terminar com uma oração para nós, por favor? Posso sim. Vamos lá. Querido Pai, muito obrigada, Senhor, pelos momentos que passamos aqui estudando a Tua palavra e nos alimentando também espiritualmente. Obrigada porque o Senhor não nos deixa à deriva, sem um rumo, Senhor, sem saber que direção tomar. Que o Senhor nos ajude a fazer a Tua vontade acima de todas as coisas, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento espiritual para entender as mudanças que precisamos fazer na nossa vida, no nosso caráter e nos preparar para Canaã celestial. Abençoe cada pessoa que esteve aqui conosco, abençoe aqueles que assistirão posteriormente também, abençoe as famílias, abençoe esse projeto maravilhoso, Senhor, de mães com seus filhos, e que as pessoas sejam abençoadas e que seja tudo para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, nos entregamos em tuas mãos e pedimos perdão pelos nossos pecados e também pedimos que o Senhor nos conduza no dia de hoje, conduza a nossa família, a nossa agenda, que sejamos, Senhor, vasos de honra em tuas mãos, apesar de nós mesmos. Muito obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Familiarizando-nos com Deus e sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino.